Olá pessoal, mais um vídeo do Vale Vivo, como vocês estão? Eu sou o João Diamantino e hoje a gente vai conversar aqui no canal sobre homofobia e transfobia no Brasil. Hoje a gente tem o julgamento no STF sobre a criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil, graças a um legislativo omisso quanto a essas demandas. Em diversas tentativas de projetos de lei no Senado Federal e na Câmara Federal, ou o projeto foi arquivado, ou o projeto simplesmente não é pautado, está em tramitação, e há uma certa enrolação, uma má vontade de tratar do projeto, de debater e de ser aprovado. Para que a gente comece o vídeo, eu vou eu vou caracterizar o que é homofobia e transfobia. A homofobia é qualquer ato, tanto implícito ou explícito, de preconceito ou discriminação contra a população LGBT, ou seja, implicitamente pode ser dado a aversão, a rejeição, o medo, o ódio, a raiva, a intolerância, ou seja, você não tolerar as pessoas no ambiente, você não tolerar aquela pessoa em algum espaço, algum estabelecimento. Isso já seria explícito, que é a discriminação. Por exemplo, o ato de agressão, tanto verbal quanto físico, é um ato explícito de homofobia e de transfobia. Então a gente tem dois tipos de ato, que às vezes nós não percebemos, que está carregado em nosso preconceito, um ato de homofobia e transfobia implícito. Às vezes as pessoas acham que a gente só caracteriza homofobia e transfobia na forma de violência física, ou psicológica, com apelidos ou com xingamentos, E isso é caracterizado homofobia e transfobia. Mas não, a gente também caracteriza a homofobia e transfobia contra a população LGBT de forma implícita, que às vezes a gente não percebe, mas que está carregado nas pessoas, nesse preconceito, nessa cultura que a gente tem de menosprezar, de desprezar o diferente, claro, com o objetivo de diminuir essas pessoas. Bom, agora que está caracterizado a homofobia, a transfobia, eu vou dar alguns dados sobre mortes no Brasil, tanto assassinato quanto suicídio relacionado à homofobia, ao sofrimento do dia a dia, ao sofrimento psíquico, psicológico, que leva as pessoas a se suicidarem, ou simplesmente pessoas que acham que podem agredir, violentar e matar as pessoas por elas serem diferentes, elas se expressarem de uma forma diferente, que não a da norma, da heteronormatividade, da norma de gênero, da norma de orientação sexual. Por exemplo, a gente tem dados do GGB, do Grupo Gay da Bahia. Eles realizam anualmente um relatório dos dados de mortes, dos assassinatos, dos suicídios, em todas as regiões do Brasil. Eles lançam esse relatório. Para quem quiser dar uma olhada mais profunda no relatório, é só digitar no Google relatório Grupo Gay da Bahia, relatório GGB, e vai aparecer. Você pode digitar o ano e aparece lá. Bom, a gente tem dados aqui de 2016, 343 mortes no Brasil. Em 2017 esse número sobe absurdamente para 445, ou seja, mais 102 mortes, sendo que são 387 assassinatos e 58 suicídios. Agora, em 2018, esse número passa para 420, ou seja, manteve mais ou menos no mesmo nível. Ele tem uma queda de 25 mortes, mas continua muito alta. A gente tem 320 homicídios em 2018 e 100 suicídios, dando um total de 420 mortes. Ou seja, a cada 20 horas morre alguém da população LGBT no Brasil, fruto de preconceito, fruto do ódio, fruto da raiva, fruto da discriminação e fruto de simplesmente você não saber lidar e você querer extinguir as pessoas LGBT do círculo social, da população, como se elas pudessem causar algum tipo
de mal à sociedade. Bom, também no relatório do GGB, do Grupo Gay da Bahia, a gente tem informação, segundo agências internacionais de direitos humanos, que no Brasil mais se mata a população LGBT do que em 13 países do Oriente e África, onde existe pena de morte contra a população LGBT. Ou seja, no Brasil não existe pena de morte e se mata mais onde existe a pena de morte, né? Um grande absurdo, e a gente precisa mais do que nunca ser aprovado no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, projetos de lei que caracterizem a homofobia, a transfobia, para que a gente haja diminuição. Claro, paralelo a isso, a gente precisa levar para a educação nacional, né? Para a educação nos estados, nos municípios, nas escolas, né? Uma educação em sexualidade, para que a homofobia, a transfobia, enfim, todo tipo de preconceito contra a população LGBT diminua, né, a cada ano em todos os estados brasileiros, no país, e que a gente diminua as mortes, os assassinatos causados pelo preconceito. Então a gente tem que ter duas formas, né? Primeiro, um projeto de lei garantindo, caracterizando e punindo a homofobia e a transfobia, um projeto de lei nacional no Congresso aprovado, e também, paralelo a isso, nas escolas brasileiras. Precisa ser falado sim, porque é nas escolas que a gente promove uma cultura de paz, uma cultura de respeito para com o outro, para com as diferenças existentes na nossa sociedade, né? Bom, e por que a gente precisa garantir esse projeto de lei aprovado nacionalmente, né? Porque a gente não tem na nossa Constituição Federal, a gente não existe, né, como eu falei, nenhum projeto de lei que delimite a homofobia e a transfobia, né? Que caracterize como preconceito, que puna. A gente tem hoje no artigo 3º da Constituição Federal, que diz assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E no inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Mas não tem tipificado identidade de gênero ou orientação sexual aqui, né? Então a gente não tem nacionalmente garantido na forma da lei a homofobia, a criminalização da homofobia e da transfobia. O que a gente tem hoje é leis em alguns estados e alguns municípios, mas não leis em todos os estados, em todos os municípios, que seria garantido por uma lei nacional, né? Bom, para finalizar o vídeo, é importantíssimo e é necessário que a gente garanta, a gente aprove uma lei nacional que passe pelo Congresso, né, pela Câmara, pelo Senado, tipificando, criminalizando a homofobia e a transfobia, porque é uma vergonha a gente depender do STF, sendo que a gente tem um legislativo que pode aprovar esse tipo de lei, né? E está sendo omisso, né? Então é uma vergonha que a gente, mais uma vez, tenha que debater esse assunto no STF, né? Sendo que a gente tem 420 mortes em 2018 da população LGBT fruto do preconceito, sendo que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, sendo que o Brasil mais mata LGBT do que 13 países que em sua lei tem a pena de morte para as pessoas LGBT. Então esse é um absurdo, a gente precisa garantir o mais rápido possível para que garanta a segurança dessas pessoas, para que eles possam andar nas ruas, né? Eles possam se expressar do jeito que eles são, e que a gente diminua no Brasil a cada ano o preconceito, a discriminação e as mortes de LGBT, né? Em paralelo a isso, a gente garanta na educação brasileira a educação em sexualidade, tão necessária para que a gente mude, né, essa cultura, essa educação de preconceito, de discriminação contra a população LGBT. Bom, muito obrigado por ter assistido até o final. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, comente, curta o vídeo também. E o mais importante é ativar o sininho para você receber os novos vídeos do canal, né, e sempre se manter atualizado, tá certo? Muito obrigado e até mais!